Olha aqui, falando em casão, em ponta firme, em corintiano. Então, vou dar um resumo. Como já foi dito, tem um grupo de investidores, todos corintianos, todos com muita bala na agulha. Grupo esse disposto a fazer uma oferta para o Corinthians, para pagar a dívida de mais de 2 bilhões do Corinthians, fazer um aporte de capital no clube, futebol separado social, e abrir, em fase posterior, o capital na bolsa para que torcedores possam comprar e o clube se transformar verdadeiramente no clube dos torcedores do Corinthians. Coisa que ele não é, né? Porque tem sido dos cartolas. Este grupo espera uma sinalização da direção do Corinthians, que já disse ser contra, o que não surpreende. O que não surpreende, porque aqueles que exploram a galinha dos ovos de ouro querem se manter explorando a galinha dos ovos de ouro. Qual é a esperança desse grupo? É que dê certo os movimentos internos do Corinthians pelo impeachment do Augusto Pinóquio Melo, ou que ele renuncie, tamanha a pressão que é feita contra ele, não apenas dentro do clube, como por parte da torcida independente do Corinthians. Então, esta é a situação de momento. Este grupo espera um sinal. Sabe-se que dentro do Corinthians há gente importante a favor de ouvir a proposta, sentar à mesa e estudar esta proposta. Isto posto, vamos à bola rolando. E nada melhor do que nesta 18ª rodada, o grande jogo entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Juca, posso te fazer Botafogo, uma pergunta sobre esse caso? Só para claro, tirar uma dúvida. claro. No modelo que está posto, quem seriam os controladores? Porque assim, eles vão vender as ações para torcedores, a gente não sabe qual vai ser o interesse. Claro que tem possivelmente pode ter um interesse, mas a gente não sabe qual capital vai ser levantado na torcida. E quem seria o controlador? Quem teria a maior quantidade de ações e, portanto, controlaria e administraria o futebol do clube? Qual é o que Isso, está na proposta? isto tudo está em aberto para ser discutido. A ideia desse grupo, como são 4 corintianos, porque na verdade é um movimento de 4 corintianos milionários, comandados por um quinto, também muito rico, né? Marcelo Goldfaber, que estão dispostos a negociar uma saída para o coração deles. É um investimento grande, feito com o coração, mas olhando para o fato de que um clube que fatura 1 bilhão por ano não pode ser um mau negócio, desde que bem administrado. Agora, na proposta deles, eles dizem inclusive o seguinte: se surgir uma proposta melhor, a gente abre mão. A gente quer a solução. E sabe que do jeito que as coisas estão, o Corinthians não encontrará essa solução. Com esta gente que está na administração do Corinthians, essa solução é inviável, é impossível. Eu estou olhando, segundo gol do Galo. No que eu olho para a TV, o Galo faz gol. Paulinho agora, 2-0. Não, está impedido. Pelo menos o Bandeira sinalizou o impedimento. Vamos ver o que o VAR resolve. O Galo está jogando com um uniforme que parece o Penharol, amarelo e preto. Bonito. Onde eu estava. Então, a proposta tem embutida nela, Marinha, esta generosidade. Abrimos mão se aparecer uma proposta melhor. Vamos ver como é que isso evolui. Agora, outra pergunta, Juca, desculpa. Sim. O Marcelo Goldfaber é daquela agência OTB, né? Não, sim, ele é também da agência OTB. Ele é agente de jogador, né? A agência OTB é uma agência de jogador comandada pelo Bruno Paiva, que é filho do Mário Sérgio de Pontes Paiva, aquele grande o jogador. Roubalinho, né? Salvo engano. Eram 3 sócios, né? Acho que na agência. A agência que empresariou, acho que o Guerreiro. Não teria um conflito de interesse aí? Uma empresa que é de agente de jogador, enfim,
está operando uma SAF do Corinthians, eventualmente, porque tem uma questão aí, né? Eles negociam o jogador, né? Intermediam o jogador. É verdade, intermediam os jogadores. Como é que isso se dará? Aí eu não sei te responder. Como é que se separa uma coisa da outra? Eu não tenho essa resposta. Não tenho. Realmente não sei. O que eu sei é que tem Botafogo e Palmeiras amanhã. O jogo já está causando expectativa faz tempo, né? Porque de repente parece que Botafogo e Palmeiras se tornaram os grandes rivais. Não é mais a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, é entre Botafogo e Palmeiras, dadas as implicações entre João Textor e a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, com ameaças de processo de um lado, ameaças de processo do outro lado. Leila Pereira, que não irá ao jogo, segundo informou Paulo Vinícius Coelho, por medidas de segurança. O que parece uma coisa de maluco, imaginar que o Botafogo não fosse capaz de dar segurança à presidenta do clube visitante, né? Se assim for no estádio Newton Santos, assim será quando o jogo acontecer em São Paulo, quando for Botafogo, Palmeiras e Botafogo pelo segundo turno. Bem, o gol do Galo foi anulado. Zé Trajano, queria te ouvir. Que expectativa você tem sobre isso? A expectativa de dentro do campo. Essa coisa fora do campo, confesso a você que me irrita um pouco. É claro que já vem de um tempo isso aí, né? O Décio dizendo que houve o Palmeiras que foi ajudado, e veio com vídeo, com inteligência artificial, agora foi parar até no Congresso. Aliás, tem um senador, fazendo parênteses aqui, tal Girão, que é uma besta quadrada. Aquelas bestas quadradas. Aliás, ele é candidato lá no foi presidente do Fortaleza, na segunda divisão. Ele tem uma ligação com o Fortaleza. Não, do Fortaleza. Não, ele tem uma ligação com o Fortaleza. Ele foi presidente do Fortaleza. Ele, na pesquisa que eu vi, ele está em 6º lugar para prefeito da terra dele. Ainda bem que as pessoas estão se mancando para não votar nesse sujeito. Ele está querendo chamar juiz para falar no Congresso por que deram pênalti a favor do Flamengo e não deram pênalti a favor não sei de quê, do Corinthians. É um negócio inacreditável. Nós temos tantos problemas sérios, importantes, ali para se resolver no Congresso, no Senado. Aí vem um sujeitinho desse. Peraí, né? Agora, essa briga do técnico... não investiga manipulação e ela fica discutindo a arbitragem. Está discutindo VAR, funcionamento do VAR, sorteio. Eles estão discutindo arbitragem, não estão discutindo mais manipulação, estão discutindo arbitragem. Nada. Agora, essa confusão. O importante disso aí, Juca, pode acontecer dentro de campo. É o Botafogo surpreendendo mais uma vez. Dessa vez eu acho mais forte que no ano passado. É o Palmeiras de sempre, dos últimos tempos, brigando pelo título. Tem o menino Estevão, que é a grande sensação do futebol brasileiro do momento. Tem o Botafogo firme ali com o Luiz Henrique, com o outro que faz gol, se um tiquinho nem precisa jogar, né? Então eu prefiro me abster desse negócio, não pode ir, não tem segurança. E eles não tem segurança, você falou uma coisa certa. Cria um problema para quando tiver um confronto em São Paulo. Não é? Você imagina, vão dar segurança para o americano lá, para o Texas, para você assistir o jogo, ou ele não vai também? Fica um mal-estar, uma coisa disso me disse, sei lá, sabe? Essa briga de cartolas não, de donos dos clubes, né? Porque a Leila é dona do Palmeiras, né? De certa forma, e o outro é dono mesmo. Mas eu estou mais voltado para dentro do campo, porque uma vitória do Botafogo mostra que o Botafogo não está aí de caçoar, não. O Botafogo já pega uma distância no próprio Palmeiras boa. Então, o jogo tem uma importância grande para a tabela. Talvez seja no momento, no momento, o jogo melhor que eles têm para oferecer no Campeonato Brasileiro. Né? Do Botafogo bem, do Palmeiras de sempre. Então, até que enfim surgiu um jogo que promete. Só falta decepcionar. Mas essa coisa de Leila, Trex, não sei o quê, não tem seguro, não é comigo isso não. Eu vou divergir de você, porque jogo que promete é daqui a pouco, às 9 horas, Corinthians e Criciúma, em Itaquera. Esse é o jogo que realmente promete. Promete fazer corintiano sofrer uma barbaridade. Então me desculpe.
que amanhã tem América e Audax, entendeu? No Julite. E o América não pode nem pensar em. Mesmo ganhando, eu acho que a situação é muito complicada para ficar entre os 4. Está em 6º Muito lugar. bem. Olha que coisa, como é que o futebol é, né? Começou tinindo. E sabe de uma coisa? Como é que a gente paga nossos pecados? Vou comentar o jogo. Olha, Zé, difícil, hein? Difícil. Toma um calmante antes de começar o jogo. Não vou Ô, tomar todos Marinha, os calmantes possíveis. Marinha, a expectativa é a seguinte: não sei se o Richard Rios volta, mas o Palmeiras pode estrear jogadores. E o Botafogo? Luiz Henrique saiu machucado e Eduardo também no último jogo. Jogará completo? E ainda tem desses novos reforços, né? O Almada eu acho que também não pode jogar porque está na Olimpíada, né? Salvo engano, ele estava convocado e agora Ele está está na faltando uma Olimpíada. semana só pra... ele já está na Olimpíada. Mas eles têm ainda o Alan e o Igor Jesus, são os dois reforços. O Igor Jesus era aquele pontinha que jogava no Coritiba. Sim. E o Alan, que chegou a pegar uma seleção brasileira, foi convocado volante e tal. O Richard Rios não joga, porque a Colômbia não, o Palmeiras lhe deu dias de folga, e volta mais tarde. Mas o Palmeiras está cheio de jogador, né? Porque já entram esses o jogador Felipe Anderson, o Maurício, já estão todos à disposição, né? Porque abriu a janela, eles já estão à disposição. Então tem um monte de jogador para o meio de campo, né? E o Palmeiras e o Botafogo, assim, acho que o Botafogo se reforçou bem, mas se você olhar a fartura do elenco palmeirense é maior, né? Quando troca, ele tem mais qualidade nas trocas do que o Botafogo, embora o Botafogo tenha muito ponta. Ponta é um problema. Ponta e atacante eu acho que não é um problema do Botafogo. Não tem assim um centroavante e tal, mas tem jogadores de ataque muito bons. Júnior Santos, Luiz Henrique agora não vai poder jogar, mas tem o Savarino, que voltou da Copa América, e agora vai ter esse Igor Jesus também. Tem o Eduardo girando. O Eduardo não joga, né? Também. Então já são 2 desfalques, né? Mas tem algumas alternativas, mas eu acho que menos do que o Palmeiras. Agora, E é um confronto entre portugueses, né, Marinha? Confronto entre portugueses. Eu admito que eu não sei se eles se dão bem, porque nessa escola portuguesa sempre tem os que se dão bem e os que se dão mal, né? Às vezes Estou achando que não, encontra, ao contrário daquele que oferece um vinho e tal, não sei o quê, e aí quando às vezes é o outro, fica um clima meio bélico ali na história e tal. Mas eu não sei de fato, mas o Arthur Jorge parece uma pessoa super simpática, eu nunca encontrei ao vivo, mas nas coletivas ele é um sujeito mega educado e tal. Agora, o jogo passa a ser uma prévia da Libertadores, né? Vai ter além de ser a briga entre o líder contra o vice-líder, já é um jogo grande nesse sentido, tem uma prévia do que vai ser na Libertadores. Agora me incomoda muito essa história da Leila, viu? Me incomoda porque, assim, se ela não se sentiu segura, é um problema para o futebol brasileiro. Que incivilidade é essa que a gente não pode receber um dirigente no outro lugar porque ele se sente ameaçado? Que clima é esse? Aí vai falar assim, é justificável? Eu não sei, porque o clima que foi gerado pelo Textor, vamos falar aqui, quem começou esse negócio foi ele. Começou com essas acusações ao Palmeiras, aí ele falou assim, não, eu não queria acusar o Palmeiras. Imagina, ele disse que os títulos do Palmeiras eram armados, não queria acusar o Palmeiras. Foi ele que começou esse negócio. Ela rebateu porque ela também ia ficar calada, dizendo que o time dela está ganhando título roubado, e ele falou assim, não, eu não quero te ofender de nada, só que os títulos seus não foram todos ilegais. Que é isso, cara? Ela tinha que rebater, né? Mas, assim, não sei qual é o clima exatamente, mas para mim é uma derrota do futebol brasileiro, uma demonstração de falta de civilidade, um dirigente não poder ir a outro jogo. Mas não sei se você lembra, Marinha, eu digo mais. Se o presidente da CBF, Sr. Edinaldo Rodrigues, não fosse um banana, ele diria publicamente, venha que a CBF garante a sua segurança. A CBF é a organizadora... Senta no meio dos dois. Podia Exatamente. ir junto e sentar no meio dos dois para dar uma demonstração ali. É tão comum isso lá fora, né, de sentarem os dois. Esperar o quê dessa gente quando a gente viu o que viu na Copa América, nos Estados Unidos, organizado pela CONMEBOL e pela Liga Americana. A gente viu o que viu, né? É realmente a barbárie, né? Agora, já aconteceu antes, né, Juca? Salvo engano, o Juvenal, quando ia no jogo no Palestra, na época no Parque Antártica, antigo, ele assistia o jogo no vestiário
assistindo televisão e ele não ia para a tribuna. Eu não sei se era Isso. uma questão de segurança, superstição dele, mas Não, era segurança. só que era um futebol antigo, né? Coisas que a gente já deveria ter superado. Não, o que houve agora não foi entre o presidente e os donos de clube. Foi aquela confusão que houve entre foi o Casares e o Abel. São Paulo e Palmeiras tiveram. Houve também. Não cederam espaço para fazer a entrevista coletiva. Não foi isso? Foi. Aí deu um rolo, aí teve que pedir desculpa, o encontro aconteceu semanas depois. Teve um se tivesse uma liga, aí. criava uma regra, descumpriu, já toma multa alta e ameaça de perda de pontos. Perda de ponto não, que é demais também. Mas de perda de mando de campo, fechar setor. Tem que parar esse tipo de palhaçada. O negócio é dentro de campo, como o Trajano falou. Eu acho que é uma derrota para a gente achar que um dirigente não consegue ir ao outro estádio e assistir o jogo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, a derrota também para a gente é pensar que a seleção da Argentina, com Lionel Messi, com Di Maria, com jogadores tão experientes, se permite reproduzir um canto racista e homofóbico que a torcida argentina no Catar criou para provocar os franceses, mexendo com a questão dos imigrantes, dos filhos de imigrantes que compõem a seleção francesa, que é uma coisa a ser saudada, é uma coisa a ser aplaudida, é uma coisa que trouxe progresso para o futebol pela Europa inteira, não apenas na França, na Bélgica, na Holanda, em diversos países, na Espanha, né? Veja aí Yamal, Williams, né? E aí, então, dizem que a França joga bola, mas o time é de Angola, o time se diz francês, mas, na verdade, é congolês, e ainda mexe com questões de homofobia em relação ao Mbappé. É uma coisa absolutamente que não entra na minha cabeça. Como é que jogadores de futebol são capazes de reproduzir tamanha cafajestagem e jogadores desta grandeza, como Lionel Messi e Di Maria. Eu pelo menos estava, comovido com o choro do Messi ao sair de campo machucado porque não podia continuar no jogo. Não era de dor que ele chorava, era de frustração. Com o choro do Di Maria ao ser substituído porque era a última vez que ele jogaria pela seleção argentina. E aí me fazem esse tipo de... Eu não vi, na verdade eu não vi, nem o Messi nem o Di Maria cantando, mas vi o time, vi jogadores cantando. E se os dois têm o poder de liderança que têm, teriam evitado. Se dissesse, não, essa música não. Cantar qualquer coisa, essa não. Queria ouvir vocês, se vocês também se surpreenderam. Zé Trajano parece que não se surpreendeu. Não, porque você sabe que jogador de futebol, a gente vive de exceções, né? O que aconteceu que os jogadores da França fizeram, que a gente exaltou muito, foram exceções. A gente não está acostumado a ver jogadores de futebol aqui e lá fora tomarem posições como aquelas que os jogadores da seleção francesa tomaram em relação à eleição e contra a extrema-direita, e pedindo voto, pedindo às pessoas para votarem. Foi um acontecimento. Mas que é uma coisa muito rara no futebol. O que a gente mais assiste são coisas parecidas com essa. Não digo iguais, porque tem coisa, cada um tem um momento, uma situação diferente, países diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, mas coisas bem parecidas. Né? A gente mesmo falou, por exemplo, que no jogo Internacional e Juventude, quando o Alan Ruschel foi expulso de campo, não teve nenhuma atitude por parte dos jogadores do Internacional. Nem do time, do técnico, da direção, sei lá o quê. Os jogadores podiam ter... Peraí, tá defendendo a gente? Se vai botar ele para fora, alguma coisa tem que ser feita. Não. Ficaram ali deixando a coisa acontecer. Era hora também de jogadores se posicionarem naquele momento e depois do jogo. Então o que a gente mais vê é esse tipo de coisa. Agora, me surpreende, eu não vi também se tem Di Maria, se tem Messi, mas como você falou, eles têm tamanho, tem liderança, tem história. Por exemplo, pessoal, vamos parar com isso aí que não tem nada a ver. Mas eu tenho visto tanta coisa. Quando a gente vê o Neymar se posicionar, nosso grande ídolo,
né? É por aí. É por aí. Na hora que ele dá declarações, posa do jeito tal, papapá, esbarra mais ou menos nessa coisa. Então, olha, é mais uma decepção. Eu também estava comovido com a seleção argentina. Eu gosto muito da Argentina, do futebol argentino. Gosto da torcida argentina, como apoia. Aquela festa que houve no Obelisco. Até nós falamos, se fosse aqui no Brasil, Brasil campeão, 1 da manhã, será que a Paulista ficaria cheia de gente? A Cinelândia, a Praia de Copacabana? Não, porque o brasileiro não se identifica mais com a sua seleção. Ao contrário disso, em torno do Obelisco, lá em Buenos Aires, tinha sei lá quantos mil, 1 milhão de pessoas, 3 da manhã, debaixo de um frio danado. Então, eu também confesso que eu fiquei triste. Triste por causa da seleção argentina, mas não surpreende o que aconteceu, porque a gente vê uma atrás da outra isso acontecendo. Na própria Espanha, quando o Vinícius Júnior é vítima de racismo, parte de torcida, você vê que tem jogadores que, em vez de defender o Vinícius Júnior, vão para cima dele acusando-o de estar exagerando. Então, esse meio do futebol é um meio complicado. A gente está há muitos anos nisso, acompanhando de perto, e se decepciona mais. E quando tem uma alegriazinha, a gente comemora, porque são tão poucas, né? Ah, fulano, a gente se agarra naquele Beltrano, pô, que legal a atitude, mas são tão poucos que a gente sabe que dá para contar nos dedos. Qual?